A partir de agora, com mais uma entrevista exclusiva aqui no Jornal da Fã. Exclusivo. Você acompanha os bastidores da movimentação política para as eleições 2022 aqui. Desde o início, aliás, desde 2021 que a gente vem trazendo informações exclusivas e desde o início deste ano dando continuidade, porque este é um ano importante, é ano de eleições gerais e é a nossa função deixar você muito bem informado, muito bem informada. Você quer conquistar a sua moto ou seu carro a partir de R$ 7,00 por dia? Na Banese Corretora você encontra planos de consórcio a partir de R$ 7,00 por dia, sem taxa de adesão e com lance embutido para ser contemplado rapidinho. A entrega é garantida, seja por lance ou sorteio. Na Banese Corretora você conversa diretamente com especialistas de mercado sempre que precisar. Descobre qual é o melhor grupo e melhor lance para você e investe de forma segura. São 7 contemplados todos os meses e conversando com os especialistas, suas chances aumentam muito. Essa é a grande oportunidade de garantir sua moto, seu carro ou o que você quiser com as melhores taxas de mercado. Acesse banesecorretora.com.br/consórcios. Consulte as condições, faça uma simulação grátis e aproveite. Consórcio Banese Corretora, para quem sabe aonde quer chegar. Com exclusividade, agora aqui no Jornal da Fã, o senador Rogério Carvalho. Exclusivo. Jornal da Fã. Entrevista. Senador Rogério Carvalho, bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os ouvintes da Fã. Como é a primeira entrevista que eu dou em 2022, eu quero desejar a todos os nossos amigos, amigas, sergipanos e sergipanas, que um ano melhor, um ano de transformações, que a gente possa renovar de fato as nossas esperanças neste ano e que a gente possa encontrar o caminho de volta a uma vida melhor para todos. Meu caro senador Rogério Carvalho, antes de entrarmos no assunto principal, queria que você me falasse um pouco. Durante esses primeiros dias aí do ano de 2021, você tirou aí alguns dias de descanso, ficou um tempo recluso, mas continuou acompanhando o cenário nacional. Pelo que se desenha, permaneceremos numa polarização Lula-Bolsonaro? Olha, Narciso, é natural que essa seja a disputa mais efetiva, né? Você tem um governo com todas as suas dificuldades e até mesmo a sua condição de desgaste em função do governo que aumentou a gasolina, o gás, o diesel, o governo que devolveu aos brasileiros a inflação, que negou aumento real do salário mínimo, um governo que conduziu muito mal a pandemia, se conduziu muito mal no combate à pandemia, um governo que diminuiu a importância do Brasil no mundo, diminuiu o tamanho da economia do Brasil, aumentou a dívida pública bastante. Ou seja, a gente está diante de um governo muito ruim, mas é governo. E, portanto, tem um público, tem uma parte da população que ainda acredita nele e creio que ele vai manter um certo percentual de intenção de pessoas que querem e que vão votar nele. Por outro lado, nós temos a volta do Lula com toda a força e o reconhecimento do mundo inteiro da grande liderança que ele é e a descoberta do verdadeiro Lula, do Lula aberto, do Lula que conversa com qualquer um, do Lula que conversa com todos, do Lula que está aberto para dialogar com quem quer reconstruir o Brasil e recolocar o Brasil na cena política internacional com a força que a gente teve e transformar isso em benefícios, emprego, renda, desenvolvimento, prosperidade, vida melhor, que no fim das contas é o que todo mundo espera, ter uma vida melhor, mais confortável, mais segura, com mais saúde, com mais perspectivas, com formação, com qualificação, com trabalho. É isso que as pessoas esperam dos políticos e Lula representa essa retomada do Brasil. Então, creio que essa vai ser a disputa real
teremos no Brasil. O senhor tem acompanhado o cenário nacional e observado que desde o ano passado, quando lançou sua pré-candidatura, o ex-juiz Sérgio Moro e ex-ministro Sérgio Moro já ultrapassou aí o Ciro Gomes. Como é que você observa a chegada de Moro para a disputa presidencial? Veja, o Moro, ele teve um protagonismo muito grande, né? Em função de uma operação que foi muito difundida, divulgada, uma exposição de mídia muito grande. Então ele se tornou conhecido. E ele passou um ano nos Estados Unidos sendo treinado, né? Todos sabemos das relações diretas do Moro com a CIA, com a agência de inteligência americana. Todos sabem a serviço de quem ele estava. Ele fez política como juiz, ele utilizou o espaço da justiça para poder retirar e impedir que o Lula fosse candidato em 2018, garantiu a eleição do Bolsonaro. A gente sabe muito bem tudo que o Moro fez e o quanto ele se tornou conhecido, né? Então é natural que ele tenha esse espaço. Mas as contradições de Moro, elas vão aparecer e com certeza a população e parte daqueles que ainda acreditam no Moro vão começar a ter decepções. Agora, não mais porque ele forjou condenações, ele condenou de acordo com o interesse de quem estava por trás dele, das corporações americanas. Eu não estou falando de conspiração, eu não sou afeito a teorias de conspiratórias, mas isso já está mais do que detalhado e divulgado e denunciado e registrado por vários integrantes, inclusive da própria CIA, que já denunciou o Moro como uma pessoa que agiu em conjunto com a CIA no processo aqui político de interferência na política brasileira e nos rumos do Brasil, principalmente em função dos interesses decorrentes da grande bacia petrolífera que o Brasil passou a ter, que é o pré-sal, que foi descoberta, que foi produzir tecnologia, explorado, iniciada a produção no governo do presidente Lula. Então, é natural que ele esteja. Mas, agora mesmo, ele, de forma contraditória, não quer revelar o quanto ele ganhou, não quer revelar quem pagou para ele, quanto ele ganhou das empresas que ele julgou, né? Ele foi contratado por uma empresa para poder fazer recuperação judicial das empresas que ele ajudou a falir. Então, claro que todas essas questões, numa eleição, sempre vão vir à tona e isso vai corroer, com certeza, parte do prestígio que ele acumulou e parte da imagem que ele ainda tem. Estamos entrevistando aqui no Jornal da Fã o senador Rogério Carvalho. Primeira entrevista de Rogério Carvalho em 2022 e também uma entrevista que envolve um fato que mexeu com os bastidores da política sergipana ontem. Exclusivo. Você sabia que a Unimed Sergipe tem central de vendas? No local é possível conhecer e contratar todos os planos Unimed, assim como ter uma boa conversa com os consultores sobre os serviços disponíveis pela operadora de saúde, tudo com segurança e credibilidade. Unimed Sergipe, cuidar de você, esse é o plano. Rogério, você falou há poucos instantes da questão do preço do combustível. Como é que está a tramitação do projeto de autoria do senador Rogério Carvalho, que mexe com essa questão da forma como o preço ele é composto pela Petrobras? Esse projeto ele já foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, ele está pronto para ser votado no plenário. O governo quer que seja votado uma PEC, que não resolve o problema, porque ele trabalha só
não muda a política de paridade, que é o que tem aumentado de forma absurda o preço dos combustíveis. O governo continua refém e quer uma PEC para proteger os interesses de uma pequena minoria de acionistas privados, colocando a Petrobras, uma empresa pública, a serviço de um grupo pequeno de empresários e de fundos de investidores. Mas tem milhares de acionistas que têm pouquinhas ações e que sempre ganharam dinheiro com a Petrobras crescendo pelo seu potencial de aumentar os campos de petróleo, de aumentar a sua participação no mercado internacional. Isso aumentava o preço da Petrobras, aumentava o preço da ação. A Petrobras sempre foi uma empresa que deu lucros. O Zé Eduardo, quando foi presidente, a Petrobras deu lucros extraordinários e no período do pré-sal. Então, o governo insiste no erro de querer abrir mão de tributos para continuar mantendo o privilégio e os ganhos exorbitantes de determinados setores ou dos acionistas privados da Petrobras. O nosso projeto é um projeto de lei, portanto, mais fácil de ser modificado ao longo do tempo, porque a vida vai mudando e é preciso que você vá atualizando leis e regramentos para atender as novas condições impostas pela realidade. Então, nós vamos trabalhar para que o nosso projeto seja votado no plenário do Senado e aí nós teremos uma solução mais consistente do que apresentada pelo governo, porque a gente mexe na regra de cálculo do custo. E veja, você, eu, os brasileiros ganham em real, nosso salário é em real, nossa vida funciona com base no real. A produção, o refino do petróleo no Brasil, todo o custo é em real. Então, o nosso petróleo, o custo de produção dele, a maior parte desse custo é em real. Então, você faz um cálculo para poder conformar o preço e o custo de produção do petróleo em real, né? Avalia o lucro que a empresa precisa ter, aumenta a produção para poder ter excedente de produção, para poder vender no mercado externo a preços internacionais e compensar, aí neste caso, fazer uma compensação e garantir lucro para a Petrobras, mas não devolver ao Brasil um passado triste de inflação, que é o que nós estamos vendo. E o principal elemento que produziu essa inflação de mais de 10% foram os preços dos combustíveis, né? Então, espero que o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, coloque o nosso projeto na pauta já na próxima semana ou na semana seguinte. A próxima semana começa na quarta, quinta, talvez no dia 8 de fevereiro a gente tenha esse projeto na pauta do Senado para ser votado. Estamos entrevistando... Pois não, conclua, senador. Não, na pauta do plenário, né? No plenário do Senado, mais rápido, direto, basta aprovar no plenário do Senado. Foi bastante discutido, teve audiência pública, um projeto que convence, que tem apoio de vários setores da economia. Portanto, um projeto que pode reduzir, diminuir, tirar R$3, R$2 do preço do diesel, R$3 do preço da gasolina, reduzir quase a metade o preço do botijão de gás, do bujão de gás, ou seja, melhoraria bastante significativamente a vida dos brasileiros que dependem, setores empresariais, inclusive, trabalhadores individuais, que são transportadores, toda a cadeia produtiva se beneficiaria com a redução do preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha.
Estamos entrevistando o senador Rogério Carvalho aqui no Jornal da Fam, em nome do Ponto do Aço. Ponto do Aço é uma empresa compromissada com o cliente, sempre pensando na qualidade e economia. No Ponto do Aço você encontra tudo em aço, ferragens em geral e acessórios para a sua construção. Temos atendimento personalizado e os menores preços do estado. Pensou em ferragens e acessórios para a sua obra? Ponto do Aço tem a solução em 2 endereços. Na Farolândia você pode fazer contato pelo telefone 3025-9444 ou na Rua Acre pelo telefone 3259-2183. Barato é no Ponto do Aço. Ontem um fato mexeu com os bastidores da política sergipana. O governador Belivaldo Chagas esteve em São Paulo e pediu audiência para o presidente Lula. Este fato ele foi narrado com exclusividade no programa Foca na Notícia ontem à tarde. Foca trouxe com exclusividade a informação em uma entrevista com o deputado federal João Daniel. Exatamente. Na hora em que recebeu a informação, o danadinho do Foca ligou para João Daniel e João Daniel confirmou no ar a informação de que o governador Belivaldo Chagas realmente esteve pedindo para a presidente do PT uma audiência com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A reunião aconteceu ontem à tarde. Uma foto foi postada no Instagram do governador Belivaldo Chagas, informando que no encontro trataram sobre assuntos do Nordeste e do Brasil. Pelo texto, parece que não conversaram sobre a política sergipana. A opinião do senador Rogério Carvalho sobre este encontro. Senador Rogério Carvalho, ontem Luiz Carlos Foca, que é o comandante aí do Foca na Notícia, programa da plataforma do YouTube, do portal FAM-F1 no YouTube, entrevistou o deputado federal, melhor dizendo, João Daniel, com exclusividade, confirmando a informação que mexeu com os bastidores da política. Vamos ouvir um trecho dessa entrevista. Programa Foca na Notícia. Estou aqui com o deputado na linha. Deputado, o senhor, na condição de presidente estadual do PT, confirma essa informação, né, que a presidenta, né, do PT nacional, a Gleice Hoffmann, comunicou essa reunião solicitada por Belivaldo, é isso? Boa tarde. Olha, boa tarde a todos os ouvintes. Não, na verdade, a presidenta Gleice me ligou e disse que o governador Belivaldo estaria em São Paulo e pediu uma visita ao presidente Lula e que, como não era uma notícia aberta, assim, não estava pública, não é uma agenda pública, que a gente não tomasse por surpresa. Mas eu não espalhei essa notícia em lugar nenhum, apenas passei no gabinete, no grupo do PT interno. Então, quero dizer o seguinte, eu nem sei, apenas recebi a ligação da presidenta Gleice, que era apenas para que o presidente do partido tomasse conhecimento. Sim. De que o presidente Lula, ele já disse a nós, na minha presença, na presença de todos os deputados federais, de todos os senadores. Tá aí o trecho inicial da entrevista de João Daniel ontem a Luiz Carlos Foca. Foca danadinho, em cima do lance, foi lá e entrevistou João Daniel. A nota a que João Daniel se refere aí nesta fala diz o seguinte: informe à militância. A presidente nacional do PT, Gleice Hoffmann, me comunicou que o governador Belivaldo Chagas pediu uma visita ao presidente Lula, que deverá ocorrer no dia de hoje. Informo apenas para que não sejamos surpreendidos pela imprensa. O presidente Lula recebe e receberá todas as lideranças que ele achar importante e que já estiveram com o nosso partido e que ocupam ou não cargos atualmente. A presidente Gleice nos reafirmou o compromisso com o projeto do Partido dos Trabalhadores em Sergipe. Grande abraço a toda a companheirada. Esta informação é apenas para a nossa militância. Deputado federal João Daniel, presidente do Diretório Estadual do PT. Postou em um grupo, obviamente que rapidamente a informação circulou. Rogério Carvalho, como é que acompanhou esta informação deste pedido de reunião e quais os efeitos deste encontro de Belivaldo e Lula no pleito de 2022?
Tem reversão, Rogério? Bom, primeiro, o que o João falou, eu também recebi uma ligação da presidente Gleisi antes de ontem à noite, me avisando de que o governador estava em São Paulo para fazer alguns exames e pediu uma audiência com o presidente Lula. E me consultou se que era que eu achava. Eu disse, natural, o presidente Lula tem recebido qualquer liderança do nosso país e tem recebido todos os governadores que votam, que não votam, que estão, que não estão no palanque dele inicialmente, mas ele tem recebido a todos e ele tem que receber pela função, pelo papel que ele já exerceu e pela importância que ele tem hoje, ele tem que receber, e acho importante que ele receba o governador Belivaldo Chagas. No dia seguinte, o presidente Lula, antes da reunião com o governador, à tarde, me ligou. Ele tinha uma entrevista de manhã, e quando foi por volta de 2 horas, 2 e pouco, ele me ligou. Era 2 horas da tarde, me ligou dizendo que às 3 receberia o governador e me perguntou o que era que eu achava dessa conversa. Eu disse, sim, presidente, o senhor tem que receber não só o governador de Sergipe, mas todos os governadores do Brasil. Então Lula ligou para Rogério antes desta reunião? Ligou para mim, reafirmou o que o João Daniel falou, que numa reunião com todos os deputados federais, senadores, toda a executiva e diretório nacional, foi muito claro, dizendo que terá um único palanque em cada estado, reafirmou, e muito feliz com a nossa aliança aqui em Sergipe, porque Sergipe já avançou na federação com o PV, com o PSB e com o PCdoB, que ainda temos conversa aqui em Sergipe para poder fazer, mas nós já avançamos independente da federação se consolidar. Mas ontem foi dado um passo também muito importante no rumo da federação e o presidente muito feliz com esse avanço aqui e reafirmou o compromisso dele com a nossa candidatura, reafirmou o compromisso dele com o nosso Estado, com a agenda que eu tinha apresentado para ele quando fui me colocar com a disposição de disputar o governo do Estado no ano passado, no mês de setembro, outubro do ano passado, não lembro exato o dia, que eu falei da necessidade da gente retomar os investimentos da Petrobras, antecipar os investimentos da Petrobras em Sergipe, que está programado para 2026, retomar e fazer ampliação do nosso porto, para que a gente possa servir de base para a operação dos novos poços de petróleo aqui da Petrobras no nosso litoral, né? Pedir para ele para que a gente pudesse reativar os poços em terra, que a gente voltasse a explorar e produzir petróleo em águas rasas. Conversei com ele sobre a duplicação da 235, da 101, que são obras importantes, a 270, a Lagarto, que liga Lagarto até a BR-101, para a gente promover o desenvolvimento, aquilo que o governo federal pode ajudar em termos de infraestrutura e da retomada da grande atividade econômica. Então, conversei com ele bastante sobre isso e, naquele momento... Quando você conversou com o presidente Lula, nesse momento antecipado a esta reunião, ele lhe colocou alguma informação sobre o que o governador gostaria de tratar, sobre que assunto envolveria este encontro? Não falou nada disso, só
diante do que eu já tinha conversado com ele, reafirmou comigo o compromisso dele com toda essa agenda e com a nossa candidatura ao governo do Estado em 2022 aqui em Sergipe. E disse para poder eu ir a São Paulo e ter uma conversa com ele amanhã, né, estarei com ele. A informação exclusiva de Rogério Carvalho aqui no Jornal da Fã. Exclusivo. Lula convoca Rogério para ir a São Paulo amanhã. Pré-candidato ao governo de Sergipe recebeu de Lula a informação desta reunião com Belivaldo Chagas. Agora, meu caro Rogério, mesmo com esta postura que você está colocando aqui, de que Lula tranquilizou a você enquanto pré-candidato, mas nos bastidores da política se comentou muito deste encontro de Belivaldo e Lula como um gesto de repente, o governador Belivaldo Chagas tentar reverter esta saída do PT do bloco ou até, quem sabe, oferecer ao PT nacionalmente, a Lula. Todos sabem que Lula tem uma grande influência dentro das decisões do PT e já fez isso em vários estados, acordos nacionais que atrapalharam candidaturas nos estados, a exemplo de Recife, a exemplo de São Paulo, por exemplo. E nos bastidores se comenta de que Belivaldo poderia ter ido a Lula para oferecer a ele a vaga de Senado numa chapa governista. E este nome seria o da Eliane Aquino. No Instagram, Belivaldo postou o seguinte: para discutir questões relativas ao futuro do Nordeste e do Brasil, estive reunido na tarde desta quarta-feira em São Paulo com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Um encontro bastante agradável e produtivo. Tenho uma outra informação exclusiva. De que um novo encontro teria ficado marcado. Uma nova rodada de conversas entre Lula e Belivaldo teria ficado marcado para ainda este primeiro semestre. Rogério, acredita que Sergipe entrou na pauta ou não? Foi só esse assunto mesmo que Belivaldo colocou aqui no Instagram? Olha, Narciso, o presidente Lula não costuma divulgar reuniões e conteúdo de reuniões que ele faz com lideranças políticas. Isso é uma regra muito clara da política. Quando você procura uma liderança política para conversar e trata da conversa, não pode sair por aí divulgando o que conversou com a pessoa que o procurou ou que foi procurado, não importa, e que tiveram uma conversa política. Agora, é importante também lembrar a todos os sergipanos e lembrar a minha relação com o presidente Lula. Todos sabem que eu fui membro da CPI, todos sabem do papel que eu cumpri na CPI, todos sabem o papel que eu cumpri na liderança do PT no Senado, todos sabem o papel que eu tive aqui em 2018 com a caravana Lula Livre, todos sabem o apreço, o carinho, o respeito que eu tenho por Lula e o respeito e o carinho que o Lula tem por mim e o compromisso que ele tem com a militância do partido e o compromisso que ele tem particularmente comigo, porque eu não fui e não me lancei pré-candidato a governador sem ter o aval e a definição prévia dele. E a palavra de Lula, neste caso, é um tiro e não tem retorno, é uma flecha. Uma flecha tirada e palavra dada não se volta atrás. E assim é o velho companheiro Lula. Então, estou muito tranquilo. Quantas vezes o governador quiser conversar com Lula, será bem-vindo. E se outras lideranças quiserem conversar com Lula e o Lula tiver agenda para receber, é muito importante. Mas eu quero deixar muito claro de que, com certeza, Lula não abriu espaço para discutir caminhos alternativos à candidatura do PT numa aliança dentro da federação e com outros partidos que devem incorporar
a nossa coligação aqui em Sergipe. Então, isso não tem... Você acha que Lula não topou dialogar sobre Sergipe? É isso, senador? Não. Pelo amor de Deus. Dialogar sobre Sergipe foi o que ele fez. Ele não dialogou e não abriu espaço para invenções do tipo aliança, tirar o candidato a governador que está em atividade, pré-candidato, para poder fazer uma coligação com um candidato a senador numa chapa. Isso já foi superado, isso ficou lá atrás. Das duas alternativas, o que é que Rogério efetivamente acha que Belivaldo buscou com este encontro? Marcar a posição de que vai pegar o agrupamento e colocar também no palanque de Lula, levar este convite para que ele revertesse essa decisão de uma candidatura própria do PT e Eliane sendo senadora na chapa governista? Isso são desejos. A gente não pode falar de desejos dos outros, né? O desejo deles era, e o desejo expresso, inclusive, através de determinadas matérias jornalísticas que a gente viu, o desejo é esse, mas esse desejo ele já está superado, não é mais uma questão de desejo, é uma questão de definição. O partido tem uma definição local, tem uma definição e uma combinação prévia com a presidente do partido e com o presidente de honra do partido, a maior liderança do partido, em relação ao caminho que o partido seguiu em Sergipe. Nada foi feito sem ter uma solidez, uma clareza. Então, Rogério Carvalho é pré-candidato a governador com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no estado de Sergipe, e não tem outro caminho, né? E a Eliane tem dito que é candidata a deputada federal o tempo todo, né? Isso está muito claro. Então, é mais especulação e uma forma de tentar confundir o eleitor, porque a gente sabe da força do Lula hoje, da capacidade de transferência de votos que ele tem, do poder e da esperança que as pessoas nutrem no retorno do PT, que rememora a presença de Deda, rememora a passagem de Lula pela presidência que melhorou a vida das pessoas, de todas as pessoas, de todos os segmentos da sociedade. Portanto, é normal que as pessoas procurem conversar, mas tem determinadas decisões que tomadas não se volta atrás. Então, uma delas é essa que estou aqui afirmando para você com muita tranquilidade, com muita segurança do que estou dizendo. Então, o senhor, na sua visão, mesmo Lula não tendo revelado, como o senhor já disse, de que ele não costuma... Ele falou para mim... Não, veja, deixa eu só concluir para você entender, num outro sentido que eu iria dizer. Mesmo Lula não tendo revelado o conteúdo da reunião, e mesmo Belivaldo não tendo publicado o conteúdo da reunião, você acredita que o governador Belivaldo Chagas foi a ele para tentar essa reversão? Não posso afirmar nada disso. Seria uma tentativa de tentar, uma forma de tentar desmerecer qualquer coisa. Não sei e não posso falar do conteúdo da conversa. O que eu posso falar e afirmar é que o presidente, ao conversar comigo, foi muito claro comigo. Você é o nosso candidato a governador e em Sergipe teremos um único palanque, antes da conversa com Belivaldo. E a presidente Gleisi Hoffmann também falou a mesma coisa. Você é o nosso pré-candidato a governador e Sergipe teremos um único palanque com a federação e outros partidos que venham a incorporar. Essa é a questão que eu posso falar porque foi a mim dito, não ssó agora, como no processo de construção. E como eu disse, eu tenho tido uma relação muito próxima nesses 3 anos quase de mandato com o presidente Lula, nesses 2 anos e 3 anos de mandato, uma relação muito próxima com o presidente Lula, em função da liderança, em função dos papéis que eu ocupo hoje no Senado da República,
e das conversas semanais que estava tendo com o presidente Lula na condição de líder. Estamos entrevistando o senador Rogério Carvalho nesta primeira entrevista e exclusiva aqui no Jornal da Fã. Exclusivo. Você acompanhando pela sintonia da 99,7 e também pelo YouTube, portal Fã F1. Muito obrigado a todos que estão aí nos acompanhando pelo YouTube e também pela sintonia. Magna Santana tem uma pergunta para o senador Rogério Carvalho. Ela vai fazer em nome da Sergas. Economia é GNV, seja para o dia a dia ou trabalho, para curtir tudo o que quiser sem agredir o seu bolso na hora de abastecer. Vá de GNV, vá de Sergas, o gás da sua economia. 8 e 9, Magna. 8 e 9, Narciso, obrigada. Bom dia, senador Rogério Carvalho. Meu questionamento, senador, eu reforço o de Narciso, mas aí com uma outra interpretação, né? Segundo essa postagem do governador, esse encontro com Lula foi sobre o Nordeste e que não se falou em política especificamente de Sergipe, porque já havia uma intenção de Lula em conversar com governadores, aproveitando então o ensejo de estar, segundo postagem, tarde livre, tempo livre, aí agendou com o presidente Lula. Isso como está, minha interpretação como está na postagem. Mas aí lhe pergunto, acreditando então nisso, eu lhe pergunto, senador, que a interpretação que a gente pode ter também, e aí eu gostaria de ouvi-lo nesse sentido, Lula estaria muito mais preocupado ao conversar com esses governadores em garantir esse projeto maior, que é o projeto de presidência da República, e deixar aí que nos estados cada um construa seu projeto de acordo com suas realidades, e Sergipe já está vivendo uma outra realidade, né? O senhor já se afastou desse agrupamento. Então, e aí cada um construa seu projeto e Lula não se envolve, porque ele precisa do apoio de todo mundo. Essa é uma interpretação. Eu gostaria de saber se o senhor concorda nesse sentido, nessa linha de raciocínio. Muito comum, viu, Narciso, e a gente sabe disso, nessas realidades locais. Por exemplo, muitas vezes o governador não vai fazer campanha em determinadas cidades, porque ele tem aliados lá também. Então, para não gerar conflito em Palanque, ele lá não vai, cada um faça o seu. Seria mais ou menos isso, senador? É uma outra interpretação neste caso aqui que eu faço. Eu gostaria de ouvir sua opinião. Essa é uma interpretação, Magna, muito favorável a um campo adversário eleitoral momentâneo que não corresponde. O PT, quando definir os candidatos e já definiu algumas candidaturas a governador, elas não são candidaturas de faz de conta. Não são candidaturas que não terão o apoio integral do presidente Lula e a presença do presidente Lula, pensando eventualmente no apoio para a presidência da República, né? É uma opção. Então, o partido já definiu que terá candidato em Sergipe, que terá candidato na Bahia, que terá candidato no Rio Grande do Norte, que terá candidato no Piauí, certo? Nesses estados, o PT já definiu que terá candidato próprio do partido. Essa é uma definição que tem implicações do tipo envidar esforços partidários, políticos, com presença das grandes lideranças, principalmente do presidente Lula, de que para que essas candidaturas se viabilizem, se materializem, se concretizem, sejam vitoriosas. Então, não existe meia candidatura, não existe um faz de conta em termos de candidatura. Tá? Muito claro, a presidente Lula, o PT, ao definir onde o PT terá candidato, é fruto de uma construção política com seus principais aliados desta eleição no primeiro turno. Segundo turno é um outro debate que a gente vai fazer pensando no Brasil, pensando
principalmente no Brasil. Se tiver segundo turno, eu creio que a eleição do presidente Lula pode ser resolvida já no primeiro turno, como mostram as pesquisas de intenção de votos neste momento. Então, não há candidatura de faz de conta ou meia candidatura do PT, como não haverá meia candidatura de outros partidos em que o PT vai integrar como aliado. O presidente estará presente em todos esses lugares, porque ele afirmou: teremos um único palanque em cada estado onde nós fecharmos os nossos acordos. O que aconteceu no passado, que foi num lugar, que foi em Pernambuco, não acontecerá mais. Isso ele disse, João Daniel falou para o Foca, na entrevista que ele deu, e eu ouvi ele falar isso, e ele falou isso para mim pessoalmente. Então, não haverá meias candidaturas, e o que for definido como candidatura, que é o caso de Sergipe, terá integralmente a força, a presença do PT e do presidente Lula ao lado dessas candidaturas. Estamos entrevistando aqui no Jornal da Fã o senador Rogério Carvalho. Vamos rapidamente aos destaques do portal mais bem atualizado de Sergipe. Fã F1. Conteúdo com credibilidade. Leonardo Dias. 8h15. Bom dia, Narciso. Bom dia, ouvintes da Rádio Fã FM. A gente já destaca um acidente que ocorreu no início da manhã de hoje, por volta das 6h40, na Avenida Etelvino Alves de Lima, no bairro Inácio Barbosa, na zona sul de Aracaju. Mais um acidente, dessa vez envolvendo aí uma motocicleta e um carro de passeio. O condutor da motocicleta ele foi atendido pelo SAMU e a SMTT orientou o trânsito no local, que ficou lento. Matéria completa no portal fanf1.com.br. No portal a gente destaca também a morte da cantora gospel e pastora Ludmila Ferber. Ela morreu aí vítima de câncer no pulmão e ela lutava aí contra essa doença desde o ano de 2018. A gente destaca também que Sergipe voltou a ultrapassar a marca dos 1.200 casos de Covid-19 em apenas 24 horas. Só nas últimas 24 horas, 1.259 pessoas testaram positivos para o vírus. E no portal Fã F1 a gente destaca também uma grande apreensão da Polícia Rodoviária Federal sobre uma carga de cigarros contrabandeados. Foi no quilômetro 69 da BR-101, no município de Maruim. A carga vinha de Salvador, na Bahia, seguia para Alagoas e acabou aí sendo interceptada na cidade de Maruim. O condutor foi preso e encaminhado à Polícia Federal. Esses e outros assuntos você já sabe, acesse o portal fanf1.com.br. Eu volto com você, Narciso. Fique bem informado. Acesse fanf1.com.br. Senador Rogério Carvalho, vamos fazer a interação aqui com alguns ouvintes. Nos acompanhando pelo YouTube, pelo portal Fã F1, o Aldeir Vieira pergunta: qual a perspectiva sobre o 14º salário? De real, o que é que vai acontecer? Olha, Narciso, o 14º salário, eu não tenho... Ele deve estar falando sobre um projeto que tramita de 14º salário para aposentados, acredito. É o único assunto que eu já vi sobre este assunto. É um projeto do senador Paulo Paim, do PT. Dificilmente a gente vai ter a base do governo apoiando esse salário, dificilmente nós vamos ter segmentos que são contra ganhos dos trabalhadores, com o argumento de que isso vai reduzir emprego, empregabilidade, mas vamos continuar na luta. É um projeto do senador Paulo Paim e a gente espera que vá para a pauta para a gente já ter uma definição, né? Não ficar essa proposta pairando sem uma definição do plenário do Senado para caminhar para a Câmara. Quem estiver acompanhando aí ou quiser acompanhar, a galera tá quebrando o
pau lá no YouTube. Portal Fã F1 tá a guerra lá das militâncias aí, acompanhando esta entrevista do senador Rogério Carvalho. Senador, eu tenho alguns ouvintes aqui para interagir. Tem o Jesus. Vamos ouvir qual foi a pergunta deixada pelo Jesus aqui no 999525714. Bom dia, Narciso. Bom dia aos ouvintes da Fã FM. É interessante, né? O governador do estado, Belivaldo Chagas, pediu uma audiência com Lula, uma conversa com Lula. E diante dessa conversa, vamos supor, né, que o ex-presidente diga: Rogério, eu quero que você apoie o agrupamento de Belivaldo Chagas. Qual a posição do senador Rogério Carvalho diante dessa colocação? Jesus Araújo aqui do Santa Maria, para a Fã FM. Neste mesmo caminho, o vereador de Socorro, Tiago Azevedo, que é do partido do governador Belivaldo Chagas, do PSD, ele pergunta o seguinte: pergunte ao senador Rogério Carvalho se ele acha esse encontro de Belivaldo com Lula apenas um oportunismo por parte do governador. Vale ressaltar que quando Lula foi condenado e preso, o governador ficou em silêncio e tentou se aproximar de Bolsonaro, tendo em vista que o PT ajudou a Belivaldo chegar ao poder. Olha, primeiro... a primeira pergunta do Jesus, Jean, no momento em que o presidente Lula dá aval para uma pré-candidatura, que foi o que ele fez comigo, ele sabe que isso tem uma construção e um gasto político. E um envolvimento e a mobilização da militância em torno dessa questão. Então, isso, voltar atrás, refazer, pedir, essas possibilidades, elas estão fora de cogitação em função da forma como foi construído a nossa pré-candidatura. Então, isso está fora de questão. Com relação à ida do governador Belivaldo a São Paulo e solicitar uma audiência com o presidente Lula, eu não vejo isso como oportunismo, eu não vejo isso como uma coisa ruim, eu vejo isso como uma coisa boa. E vejo isso como algo que demonstra a importância do presidente Lula, a importância do Partido dos Trabalhadores na atual conjuntura do Brasil. Então, e o presidente Lula tem que receber, quando ele me consultou, disse: presidente, receber o governador de Sergipe, do meu estado, é muito importante, como o senhor tem feito e tem recebido governadores de todo o Brasil, aliados, não aliados, que vão votar com o senhor, que não vão votar com o senhor. Então, é fundamental que isso aconteça, porque o Brasil precisa ser reconstruído e a gente precisa ter pontes independentes de posição política eleitoral momentânea de primeiro turno. A gente precisa ter pontes para governar o Brasil, a gente precisa de todos para governar o Brasil. Agora, senador Rogério Carvalho, aqui mesmo neste programa, neste Jornal da Fã, o governador Belivaldo Chagas, ano passado, me concedeu uma entrevista e trouxe uma informação em primeira mão, que foi aquela onde ele anunciou que não seria candidato a absolutamente nada este ano e que havia recebido o convite para ser o senador de Lula numa chapa com Rogério Carvalho. Naquele momento, eu perguntei a ele se ele entendia que Lula teria uma influência muito grande nas eleições aqui em Sergipe. Ele me respondeu de forma irônica com um quem? Quem? E deixou no ar que talvez a influência de Lula na eleição não fosse tão forte assim. Na sua opinião, esta ida dele ao presidente Lula, como você já afirmou, é uma questão de observar a influência de Lula e a importância de Lula no processo eleitoral. Mudou de opinião, então, o governador Belivaldo Chagas? Olha, o Brasil mudou de opinião. O Brasil sabe hoje a força que tem o presidente Lula, a força que tem o desejo de mudança, de reencontro da população, a necessidade da população reencontrar a segurança, reencontrar o emprego, a renda, reencontrar
a esperança, reencontrar a casa própria, reencontrar a possibilidade de ter financiamento para comprar uma moto, um carro, para poder ter um filho na universidade, para ter formação profissionalizante, para ter um filho do trabalhador fazendo um curso no exterior, para voltar a ter 3 refeições no dia. Esse reencontro torna o presidente Lula, e ele é a representação disso, o reencontro do Brasil com o mundo, né? A ida do presidente Lula em vários países mostrou o papel, a importância que tem um líder de verdade para poder colocar o nosso país de volta no cenário internacional com força, com protagonismo. Então, o que o governador falou num determinado momento, falou naquele momento, não sei o que ele quis dizer. O importante é que, neste momento, o presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores trilham um caminho de construção ou de busca de alianças para a reconstrução do nosso país e, obviamente, com força para poder a gente melhorar a vida do povo sergipano. O Carlinhos de Campo do Brito diz aqui que é irreversível a questão da pré-candidatura de Rogério Carvalho dentro do PT. Ponto final, é o que diz aqui o Carlinhos do Campo do Brito, que é filiado do Partido dos Trabalhadores. Mandando um abraço aqui para o Gilson Sem Teto, quem está mais aqui para interagir conosco, o Wilson de Lagarto, ele diz aqui o seguinte, tudo que é benefício para o povo, os políticos não têm vontade nenhuma de votar, mas se fosse para eles, eles mesmos passavam o dia e a noite para aprovar. Por isso não vou votar em ninguém nestas eleições desse ano. Obrigado, Wilson de Lagarto, é o que ele diz aqui. O Antônio da Luzia diz o seguinte, um acordão está formado, Fábio Mitidieri para governador, Edivaldo bota a mulher de vice e João Daniel para senador. É o que diz aqui o Antônio Oliveira. Ele disse que o PT está preocupado com o governo federal e que o PT na Bahia já recuou em prol do senador Otto Alencar e que o mesmo aconteceria aqui em Sergipe. Senador, me parece que mesmo com esta informação que o senhor está trazendo, com muita segurança, mas esta análise de que algo pode acontecer ainda permanecerá na cabeça de algumas pessoas. Eu quero agradecer, viu, senador, a sua participação aqui no Jornal da Fã, já me encaminhando para encerrar esta entrevista exclusiva aqui no Jornal da Fã, que bombou de audiência em todo o estado de Sergipe. Exclusivo. Pelo volume de perguntas, infelizmente a gente não consegue colocar todos os nossos ouvintes, pelo volume de pessoas assistindo pelo YouTube, enfim, em nossas plataformas a gente percebe a grande audiência do Jornal da Fã. Fique à vontade para comentar essas últimas falas aí dos ouvintes e se despedir do nosso público ouvinte. Bom, primeiro, Narciso, eu quero dizer que eu estou com muita energia, com muita disposição, vou voltar a circular no estado, fazer reuniões, voltar ao trabalho depois de um período de 2 semanas e meses de descanso. Agradeço a Deus por essa oportunidade de poder descansar. Mas eu quero dizer que o desejo das pessoas é legítimo. E o desejo de algumas pessoas de ouvirem uma aliança com uma candidatura do PT numa chapa com Fábio Mitidieri ou com quem quer que seja, isso é um desejo. E eles são revelados. Agora, a definição do Partido dos Trabalhadores, nacional, estadual, e o acerto com o presidente Lula é de que nós teremos pré-candidato a governador em Sergipe, como disse Carlinhos, para quem eu quero mandar um abraço. Isso está resolvido, ponto. O resto é especulação para tentar tirar o foco do eleitor, porque o eleitor acaba ficando confuso. O PT tem ou não tem candidato? O PT vai ter ou não vai ter candidato? Isso faz parte do jogo da política e é normal que isso aconteça, essa expressão de desejos e que caminho seria melhor, mas para algumas pessoas, e aí elas manifestam como um desejo, mas a prática e a realidade é outra. A definição está dada, está tomada,
e nós teremos pré-candidatura ao governo do Estado de Sergipe. Eu tenho uma definição de eu ser pré-candidato ao lado do presidente Lula, aqui em Sergipe, como pré-candidato a governador. Isso não quer dizer que eu estou inimigo de nenhum dos outros pré-candidatos de outros partidos, muito pelo contrário, tenho boa relação com outros pré-candidatos, podendo, inclusive, em um segundo momento, ou ainda a gente poder caminhar junto, mas, obviamente, mantendo a nossa pré-candidatura ao governo de Sergipe. No mais, agradecer a você e a todos os ouvintes da FAN FM, mandar um abraço para Sandro, para Miro, para todos que fazem a FAN FM. Muito obrigado, Narciso. Obrigado, senador Rogério Carvalho, por esta entrevista exclusiva aqui no Jornal da FAN.